Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 105 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos e vamos pra cima. Uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje, dia decisivo da Copa do Brasil. Grêmio e Corinthians no Couto Pereira, jogo da volta aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Teremos, obviamente, a live pós-jogo. O João tá confirmando um convidado pra gente, né, pra gente ter essa resenha bacana e tomara, né, que com a nossa classificação nesse jogo aí de mata-mata. Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a partida de hoje começa às 9h30 da noite. Transmissão aí em todas as plataformas que transmitem a Copa do Brasil. TV aberta na Globo, Sport TV, Premiere e também no Amazon Prime Video. Tá? Então todas as plataformas da Copa do Brasil vão transmitir o jogo entre Grêmio e Corinthians. Como já antecipei para vocês, o jogo acontece hoje no Couto Pereira, lá em Curitiba, porque o Grêmio ainda não pode mandar os jogos na sua própria arena. E viemos de um empate na Neoquímica Arena em 0-0. O Corinthians chegou a fazer um gol ali na reta final, foi anulado. 0-0 essa partida entre Corinthians e Grêmio. Agora o jogo da volta, Grêmio e Corinthians. Já temos alguns desfalques. Ranieri foi expulso no jogo de ida. Yuri Alberto, que foi substituído na semana passada, fez uma cirurgia, tem um tempo aí de recuperação mais longo também, está fora. E o Alex Santana foi substituído no jogo do final de semana, fez um exame de imagem, a ressonância magnética, e foi constatada uma lesão grau 3. A expectativa era que fosse algo mais tranquilo, uma lesão grau 1, que ele voltasse ali mais rápido e tal. Não, ele teve uma lesão grau 3. Tempo médio de recuperação, 3 meses. A gente está no mês 8, você joga mais 3 meses, vai para o mês 11. Então a expectativa de retorno do Alex Santana é que ele volte a jogar pelo Corinthians na primeira semana de novembro. Tá? Então vai perder aí, boa parte do Campeonato Brasileiro e também essas fases aí dos campeonatos mata-mata, certo? Então, para o torcedor corintiano aí, situação complicada essa do Alex Santana, um cara que chegou recente, né? A gente tinha uma grande desconfiança por não ser titular no Atlético Paranaense e tal. Chegou, vestiu a camisa, assumiu a titularidade, foi muito importante nesses últimos jogos. E aí, cara, quando a fase tá complicada, parece que é difícil enxergar ali uma luz no fim do túnel, né? Vão acontecendo situações, vão minando ali, atrapalhando o time. Essa do Alex Santana mais uma, mas seguimos, né? Seguimos, temos aí o próprio Charles, que foi contratado agora também, que deve ter uma oportunidade no time titular. Com isso, a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres e André Ramalho e Hugo. Temos a possibilidade de entrarmos com 3 zagueiros também, que eu acho que é o mais provável, certo? Eu acho que é o mais provável. E aí seria Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Hugo, né? Então o trio ali de defesa, Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Os 2 alas, Fagner e Hugo. Mateuzinho pode ter uma oportunidade também. Meio campo, uma novidade, Charles e Rian. Então teremos 2 volantes ali. Na frente, Garro, Romero e Wesley, né? O Garro como armador, Romero e Wesley. Romero voltando aí da suspensão que ele cumpriu no fim de semana. Wesley tendo uma nova oportunidade na equipe do Corinthians, certo? E aí, o que eu quero saber de vocês é como está o nível de confiança, se estão confiantes ou não para essa partida e qual o palpite de vocês para esse jogo entre Grêmio e Corinthians, oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Como eu já falei aí para vocês, após essa partida o John entra ao vivo aqui no canal John do Timão, tá? Já tem a live salva aí, vou tentar deixar aqui no comentário fixado também. Já deixa o seu like lá,
Deixa também na agenda, né? Acabou a partida, você já entra no YouTube, o John vai estar ao vivo com esse pós-jogo, com um convidado e muito mais, tá? Então vamos seguir com as novidades de mercado da bola. Thales Magno, né? A gente já vem falando, tá acertado com o Corinthians. Ontem foi visto no aeroporto de Newark, não é New York, é Newark, embarcando para o Brasil, né, de ontem para hoje, e aí a expectativa é que ele faça os exames entre hoje e amanhã, já para ser anunciado oficialmente, assinar o contrato e ser inscrito, né, no bid para o Corinthians inscrevê-lo também na Sul-Americana. Para ele jogar na semana que vem a Sul-Americana, que é o jogo na terça, ele tem que ser inscrito até sexta-feira. Tá? Então o Corinthians corre com essa documentação, com exames e tudo mais, para que tenha já o Thales Magno livre, né, à disposição para o técnico Ramon Dias. Agora vamos falar sobre outros jogadores que o Corinthians está negociando, né? Eu falei até no vídeo de ontem sobre 5 nomes. O Corinthians mantém mais ou menos essa base de contratações para esse mês de agosto. Gonzalo Plata. A situação dele é a seguinte. O Al-Sadd estava dificultando, né, a negociação, queria um valor de entrada e aí o resto seria parcelado para liberar o jogador. O Corinthians estava evoluindo nessas conversas, certo? O Al-Sadd recebeu a primeira proposta do Corinthians, recusou, recebeu a segunda, falou, ó, gostamos, mas dá para melhorar aqui essa forma de parcelamento, tal, beleza. A conversa estava fluindo. Eu trouxe no vídeo de ontem os comentários do Gonzalo Plata nas redes sociais, respondendo o torcedor do Corinthians no direct, e o pessoal postou uma foto dele com a camisa do Corinthians, ele comentou e curtindo, né? Então interagindo com a torcida do Corinthians, e ele mesmo falou, ó, não depende só de mim, eu quero muito ir. Obviamente isso não pegou bem com a diretoria do Al-Sadd e muito menos com a torcida, tá? A torcida já tá pedindo para a diretoria liberar ele de uma vez, ou dar alguma punição, né, alguma multa e liberar o jogador. E aí eu fico pensando, pô, se fosse um jogador do Corinthians fazendo isso, a nossa torcida estaria realmente bem enfurecida. Realmente. Pô, o cara tem contrato aqui, vem um clube interessado, começa a comentar com os torcedores do outro time, já meio que desdenhando da nossa equipe. É basicamente o que o Gonzalo Plata está fazendo. Ele não quer jogar mais lá e já está forçando a barra para sair do Al-Sadd. E a questão é essa, tá? Se essa estratégia dele vai dar certo, se o Al-Sadd vai falar, ó, meu Deus do céu, olha o que ele tá fazendo, vamos liberar logo, acabar com esse problema, né, e resolver isso, ou pode sair pela culatra também. O Al-Sadd pode falar, ah, então você tá forçando a barra para sair? Vamos fazer o seguinte, vai ficar aqui. Agora a gente não vai liberar mesmo, tá? Então temos essas duas opções. O Gonzalo Plata já tomou a atitude dele, entre ele e o Corinthians, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, tá tudo ok, ele quer vir pro Corinthians e a negociação agora depende do Al-Sadd tomar uma atitude ou não. Liberar o jogador, né? Vender o jogador pro Corinthians ou não. A proposta tá na mesa e o que nos resta nesse momento é aguardar. Bom, temos também a situação do Alex Arce, centroavante paraguaio. O John trouxe ontem que o Corinthians fez a proposta, pegou a proposta na mesa da LDU, eles ficaram de dar uma resposta. Só que ontem à tarde mesmo surgiu uma entrevista do presidente da LDU, né, para uma rádio equatoriana. Ah, que a gente não vai vender, que o Corinthians fez a proposta, a gente só negocia em janeiro, isso e aquilo, tal. Beleza. Ele realmente recusou a primeira proposta do Corinthians, que foi de 2,5 milhões de dólares. Por quê? Porque a LDU pagou 3 milhões de dólares nele. O cara vem fazendo muitos gols e tudo mais, e eles falaram, a gente só negocia por 4 milhões de dólares, achando que o Corinthians ia recuar na negociação, que a negociação não ia acontecer. Numa situação bem rápida, o Corinthians falou, beleza, você recusou a primeira proposta, falou que negocia nesse valor de 4 milhões de dólares, beleza. Passou um tempinho, o Corinthians enviou outro documento, tá aqui, ó, na mesa. Proposta, 4 milhões de dólares. E a situação agora do Arce é essa. A gente fala, né, o torcedor até brincar, já acertou com o jogador, mas o principal não acertou.
Concordo, mas o Arce quer muito vir pro Corinthians. O empresário dele tá fazendo um esforço tremendo, tá? Eles veem como uma ótima oportunidade de carreira para ele jogar no Corinthians. E ele tá conversando isso com a LDU. O Corinthians, por outro lado, fez o seu papel. A LDU pediu 4 milhões de dólares, o Corinthians falou, beleza, tá aqui, ó. Fez uma nova proposta e tá na mesa da LDU. Tá? Então, a situação agora depende da LDU cumprir com a própria palavra. Né? Foi até o que o pessoal colocou aí de explicação para essa negociação. O Arce só não viria para o Corinthians se a LDU não cumprir com a própria palavra. Porque eles falaram, ó, a primeira proposta não foi boa, isso e aquilo. Se chegar nesse valor, a gente negocia. O Corinthians chegou nesse valor. 4 milhões e meio de dólares, mais ou menos. Tá na mesa deles. O presidente pediu, o Corinthians foi e efetuou a proposta. Agora, cabe à LDU aceitar ou não, né, esse valor que eles mesmos pediram, né, eles colocaram aí como condição, e a gente aguarda mais atualizações dessa situação. Cara, expectativa boa, tá? Pela contratação aí do Alex Arce. Mesmo se eles aceitarem a proposta, é difícil ele vir para essa semana, né? Então ficaria aí fora dos confrontos de Sul-Americana, tá? Mas a expectativa é muito boa hoje dentro do Corinthians, até por conta da postura do empresário, né? Vem conversando ativamente com a diretoria do Corinthians, vem conversando ativamente com a diretoria da LDU, tentando chegar nesse acordo, né? Eles veem com bons olhos essa vinda do atleta para o nosso clube. E aí, um ponto importante para o torcedor corintiano é o seguinte: o Corinthians está efetuando essas propostas contando com o dinheiro que caiu essa semana daquele adiantamento dos direitos de transmissão. O Corinthians fechou com a Liga Forte União, falei até no vídeo de ontem, né, da proposta da Record e tal, a gente já vinha falando da proposta do SBT, foi recusada, agora tem a da Record, beleza. O Corinthians teria um adiantamento de 150 milhões de reais. Eles já mandaram um pouco menos da metade, uns 70 milhões de reais, mais ou menos. Já caiu para o Corinthians esse adiantamento. Então, com esse valor que o Corinthians está fazendo essas propostas, com esse valor que já adiantou a folha salarial, já fez o pagamento, que no caso vence hoje é o 5º dia útil, o salário do Corinthians foi pago na sexta-feira, com esse valor. Então o Corinthians realmente fez a proposta do valor de entrada do Gonzalo Plata, tem a proposta do Cuéllar, tem a proposta agora do Arce, e com dinheiro, né, com bala na agulha para efetuar essas propostas. Por isso, essa expectativa positiva, né, sobre a contratação ou não desses atletas. A expectativa é que eles venham, tá? E aí agora falando sobre lateral esquerdo, o Samir Carvalho trouxe ontem um ponto muito interessante, tá? Sobre o contrato que o Corinthians quer fazer com o lateral esquerdo Henrique, né? Que foi revelado pelo Vasco, estava no Lyon, foi pro... Na verdade, ele fechou com o Nantes da França, fez os exames, foi reprovado, né? E aí cancelaram o contrato. Qual que é a questão? De que o Corinthians fez uma proposta de um contrato de produtividade com o atleta, por conta desse histórico de lesões que ele tem na carreira. Principalmente agora na reta final no Lyon. E eu comentei ontem, o cara foi reprovado nos exames no Nantes. Qual o problema físico que ele tem no momento? Ele estaria à disposição do Corinthians? Porque não adianta você contratar um cara, aí chegar, não tem condições de jogar. O Corinthians não tem esse luxo nesse momento, de contratar um cara para preparar. Não, tem que chegar, vestir a camisa e jogar. No exemplo do que foi o André Ramalho, no exemplo do que foi o Alex Santana, o Hugo Souza, liberou no bid, vai para campo. Tá? Então, essa negociação do Henrique, vai depender muito dos próprios exames. Ele estar disponível ou não nesse momento, e também se ele vai aceitar, né, um contrato de produtividade. O contrato de produtividade seria, se você está disponível para jogar, seu salário vai ser tanto. Se você está no departamento médico, você vai receber a taxa mínima, né? Devem fechar um valor mínimo, e aí conforme ele for comparecendo aos jogos, vai subindo o salário dele.
É isso, tá? Se ele não estiver à disposição, ele vai receber apenas a taxa mínima de salário, então o Corinthians teria uma economia. Bom, a gente aguarda, né, essa evolução de negociação com o Henrique. E por outro lado, o Corinthians vai tentar conversar com o lateral esquerdo Alex Telles, um lateral conhecido, né, inclusive de seleção brasileira, um jogador que surgiu aqui no Grêmio, rodou clubes da Europa. Surgiu, na verdade, Juventude, né? Foi pro Grêmio, jogou Galatasaray, Inter de Milão, Porto, Manchester United, Sevilha, e aí ano passado foi pro Al Nassr. É um lateral interessante, um lateral esquerdo interessante, numa idade ok, né? 31 anos, experiência vasta. E aí o que me chamou a atenção, que o Al Nassr, que é o clube dele, contratou um outro lateral esquerdo. E aí gostaria de liberar o Alex Telles para abrir uma vaga de estrangeiro no clube. O que facilitaria, por exemplo, ou um empréstimo do Alex Telles, ou até mesmo uma rescisão de contrato para ele ficar livre no mercado. O pessoal havia comentando aí nas redes sociais que teve uma entrevista do Alex Telles falando que ele não pretendia mais jogar no futebol brasileiro, isso e aquilo. Eu não vi essa entrevista, tá? Não sei dessa fala dele, mas é um ponto interessante também pro Corinthians ter em mente, né? Que não vai ser uma negociação fácil, não sabemos se realmente tem ou não esse desejo do Alex de vir pro futebol brasileiro. Fato é, o Corinthians vai tentar conversar com ele. Vai abrir essa conversa com ele. Eu acho que, cara, seria uma contratação para mudar o patamar ali da lateral esquerda. É jogador de qualidade técnica mesmo e experiência, tá? E aí se a gente conseguir essa situação dele estar livre no mercado ou até mesmo um empréstimo do Al Nassr, pô, perfeito pro Corinthians, tá? Perfeito, seria uma grande oportunidade de mercado de um jogador de muita qualidade, certo? Então a gente aguarda nessas atualizações, tanto do Henrique, desse possível contrato de produtividade, quanto do Alex Telles, nessa situação aí dele com o Al Nassr, se for decidido ou não, se ele quer vir para o Brasil ou não, e a gente segue acompanhando. Certo, família? Por hoje é isso. Lembrando que teremos aí a live pós-jogo, né? Após Grêmio e Corinthians, essa decisão aí das oitavas da Copa do Brasil. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!